Parte 2, capítulo 18. Na manhã da audiência de adoção, acordei ao nascer do sol. Sentando-me na cama, me virei e recostei na parede fria, com o edredom puxado até o queixo. Uma luz preguiçosa entrava pela janela, com raios suaves, iluminando minha penteadeira e a porta aberta do armário. Em vários aspectos, o quarto estava igual a quando eu havia entrado nele um ano antes. A mesma mobília, o mesmo edredom branco e as mesmas pilhas de roupas, muitas das quais ainda estavam grandes para mim. Porém, à minha volta havia vários sinais da garota que eu me tornara. Pilhas de livros emprestados da biblioteca em cima da mesa, sobre jardinagem e botânica. Uma foto tirada por Carlos, minha e de Elizabeth, com as bochechas coladas uma na outra, rosadas por causa do inverno. E uma lixeira cheia de desenhos de flores que eu fizera para Elizabeth, mas não considerara bons o suficiente para lhe entregar. Aquela era minha última manhã naquele quarto, como uma criança em processo de adoção. Então olhei ao redor dele como sempre fazia, analisando os objetos como se eles pertencessem a outra pessoa. Amanhã, pensei, amanhã me sentirei diferente. Vou acordar, olhar à minha volta e ver um quarto meu, e ter uma vida minha, e nunca mais serei levada embora novamente. Descendo o corredor sem fazer barulho, tentei ouvir Elizabeth. Embora fosse cedo, fiquei surpresa com o silêncio da casa e ao ver a porta de seu quarto fechada. Imaginava que ela fosse estar tão insone quanto eu. O dia anterior havia sido meu aniversário, e por mais que Elizabeth tivesse preparado cupcakes e nós os tivéssemos cobertos com glacê roxo em forma de rosas grossas, a expectativa da minha adoção ofuscara a festa. Depois do jantar, ficamos lambendo a cobertura, distraídas, nossos olhares se desviando para a janela enquanto esperávamos o céu escurecer, para que o novo dia começasse. Deitada em minha cama, sem conseguir dormir, usando a longa camisola florida que Elizabeth me dera de presente, eu me sentira mais agitada do que em todas as vésperas de Natal da minha vida juntas. Talvez Elizabeth também não tivesse conseguido dormir, pensei, e continuasse na cama até tarde porque passara a metade da noite em claro. O vestido que tínhamos comprado estava dentro do banheiro, pendurado num gancho atrás da porta em uma capa de plástico. Eu lavei o rosto e escovei meus cabelos antes de tirá-lo do cabide. Foi difícil colocá-lo sem Elizabeth, mas eu estava determinada. Queria ver a expressão em seu rosto quando ela acordasse e me visse pronta, sentada à mesa da cozinha esperando. Queria que ela entendesse que eu estava pronta. Sentando-me na beirada da banheira, pus o vestido ao contrário, puxei o zíper para cima e então girei a roupa até o fecho estar alinhado com minha coluna. As fitas eram grossas e difíceis de amarrar. Depois de várias tentativas frustradas, me contentei com um nó frouxo na nuca. Fiz o mesmo em volta da cintura. Quando desci para a cozinha, o relógio em cima do fogão marcava 8 horas. Abri a geladeira, analisei as prateleiras cheias e escolhi uma embalagem pequena de iogurte de baunilha. Puxei o lacre e cutuquei uma camada de creme grossa com a colher, mas não estava com fome. Comecei a ficar nervosa. Elizabeth nunca tinha dormido até tarde. Nenhuma vez durante todo aquele ano que passei com ela. Fiquei 1 hora inteira sentada à mesa da cozinha sem desgrudar os olhos do relógio. Às 9, subi as escadas e bati à porta do seu quarto. O laço em volta do meu pescoço tinha afrouxado e a frente do vestido estava caída demais, expondo minha caixa torácica protuberante. Sabia que não estava tão glamurosa quanto parecera na loja. Quando Elizabeth não abriu nem falou nada, girei a maçaneta. A porta estava destrancada.
Empurrando-a com cuidado, entrei no quarto. Os olhos de Elizabeth estavam abertos, fixos no teto. Ela não os desviou dali quando atravessei o quarto e parei ao lado da cama. São 9 horas, falei. Elizabeth não respondeu. Nossa audiência com a juíza é às 11. Não devíamos estar indo para nos apresentarmos na recepção e tudo mais? Ela continuou ignorando minha presença. Eu me aproximei um passo e me inclinei para a frente, pensando que ela talvez ainda estivesse dormindo, embora seus olhos estivessem arregalados. Tive uma colega de quarto que costumava dormir assim, e todas as noites eu esperava que ela pegasse no sono primeiro, para poder fechar suas pálpebras. Não gostava da sensação de ser observada. Comecei a balançar Elizabeth de leve. Ela não piscou. Elizabeth, chamei num sussurro. É a Vitória. Pressionei meus dedos em seu pescoço. Sua pulsação batia tranquila, como se marcasse os segundos até a minha adoção. Levante-se, supliquei em silêncio. A ideia de perder a audiência, de ter que adiá-la por mais um mês, uma semana, ou até mesmo um dia, era incompreensível. Comecei a sacudi-la, agarrando seus ombros com as mãos. Sua cabeça balançou frouxa sobre o pescoço. Pare com isso, disse ela enfim, sua voz quase inaudível. Você não vai levantar? Perguntei com a voz falhando. Nós não vamos para a audiência? Lágrimas escorreram dos olhos de Elizabeth, que não ergueu a mão para secá-las. Segui o trajeto delas com meu olhar e vi que o travesseiro já estava molhado onde elas caíram. Não consigo, disse ela. Do que você está falando? Eu posso ajudar você. Não, falou Elizabeth, não consigo. Então, ficou muito tempo calada. Eu me inclinei para tão perto dela que quando ela finalmente voltou a falar, seus lábios roçaram minha orelha. Isto não é uma família, disse ela baixinho. Só eu e você, sozinhas nesta casa. Não é uma família. Não posso fazer isso com você. Eu me sentei ao pé da cama. Elizabeth não se moveu. Não tornou a falar, mas eu fiquei sentada ali pelo resto da manhã esperando. Parte 2, capítulo 19. O enjoo não passou, mas aprendi a escondê-lo. Vomitava no chuveiro todas as manhãs, até o ralo começar a entupir. Depois disso, não tomava banho, ia correndo até meu carro antes de Grant se levantar e dizia que era por causa de Renata e de uma quantidade enlouquecedora de casamentos de verão. O mal-estar me acompanhava o dia inteiro. O perfume das flores no trabalho piorava a sensação, mas o frio da câmara frigorífica trazia alívio. À tarde, eu cochilava entre os baldes gelados. Não sei quanto tempo eu poderia ter continuado assim se Renata não tivesse me confrontado lá dentro. A porta de metal pesada se fechou com um clique alto e ela me acordou na escuridão, cutucando-me de leve com a ponta dos dedos. Você acha que não sei da sua gravidez? Perguntou. Meu coração esmurrou sua casca dura como uma noz. Gravidez. A palavra flutuou no ar entre nós, indesejada. Minha vontade era de que ela pudesse sair deslizando por baixo da porta até a rua e entrar no corpo de alguém que a quisesse. Havia muitas mulheres que sonhavam com a maternidade, mas nem eu nem Renata éramos uma delas. Não estou grávida, contestei, mas sem a força com que pretendia. Pode negar o quanto quiser, mas vou fazer um seguro-saúde para você antes que este bebê esteja para nascer e você acabe dando à luz na porta da minha loja. Não me mexi. Renata ameaçou me chutar outra vez.
mas acabou cutucando delicadamente meu abdômen, que só então notei estar mais gordo. Levante daí, ordenou, e vá se sentar à mesa. A pilha de papéis que você precisa assinar é tão grande que vai levar a tarde quase toda. Eu me levantei e saí da câmara frigorífica, passando pelos papéis empilhados em cima da mesa e saindo em direção à calçada. Depois de tentar vomitar sem sucesso na sarjeta, comecei a correr. Renata me chamou várias vezes, cada vez mais alto, mas não olhei para trás. Quando cheguei à mercearia na esquina da rua 17 com a Potrero Avenue, estava exausta e sem fôlego. Sentei-me no meio-fio ofegante. Uma senhora com um saco cheio de compras se deteve, colocando a mão sobre meu ombro e perguntando-me se eu estava bem. Afastei sua mão com um tapa e ela deixou suas compras caírem. Em meio à comoção das pessoas que se juntavam à nossa volta, entrei na loja. Comprei uma embalagem com 3 testes de gravidez e voltei andando para o quarto azul, a caixa de papel leve parecendo uma pedra na minha mochila. Natália ainda estava dormindo com a porta do quarto aberta. Havia meses que não a fechava mais, desde que eu tinha praticamente deixado de morar ali, e sempre a batia com força quando eu chegava de surpresa. Depois de fechá-la sem fazer barulho, me tranquei no banheiro. Fiz xixi nos 3 bastões e os alinhei na beirada da pia. Era para demorar 3 minutos, mas não demorou. Abrindo a janela do banheiro, eu os atirei para fora um de cada vez. Eles quicaram e foram parar no telhado plano de brita, que ficava somente meio metro abaixo da janela, os resultados ainda visíveis. Sentei-me na tampa da privada e apoiei a cabeça nas mãos. A última coisa que eu queria era que Natália soubesse. O fato de Renata saber já era ruim o bastante. Se mamãe Ruby descobrisse, iria se mudar para o quarto azul, para me dar ovos fritos dia e noite e colocar as mãos na minha barriga de 5 em 5 minutos. Fui até a cozinha e subi no balcão. Natália e sua banda sempre iam para o telhado desse jeito, mas eu nunca havia tentado. A janela sobre a pia da cozinha era pequena, mas não impossível de atravessar, nem mesmo com o meu corpo em estado de dilatação. O telhado estava sujo, com guimbas de cigarro e uma garrafa de vodka vazia. Engatinhando por cima delas, juntei os 3 testes de gravidez e os coloquei no meu bolso. Levantei-me devagar, tonta por causa do esforço e da altura, e olhei à minha volta. A vista era impressionante, tanto por eu nunca tê-la notado, quanto pela paisagem em si. O telhado era longo, do tamanho de um quarteirão inteiro, e cercado por um muro de concreto baixo. Para além dele, a cidade se estendia desde o centro, passando pela Bay Bridge até Beckerley, uma ilustração perfeita de si mesma. O movimento dos faróis traseiros nas autoestradas como um borrão vermelho. Andei até a beira do telhado e me sentei, respirando aquela beleza, esquecendo por um instante que tudo na minha vida estava prestes a mudar, mais uma vez. As pontas dos meus dedos correram desde o meu pescoço até o meu umbigo. Meu corpo já não era meu. Ele fora ocupado, invadido. Não era o que eu queria, mas não havia escolha. O bebê cresceria dentro de mim. Eu não poderia fazer um aborto. Não poderia ir a uma clínica tirar a roupa e ficar nua na frente de um estranho. A ideia de me submeter a uma anestesia, de perder a consciência, enquanto um médico fazia o que quisesse com o meu corpo, era uma ofensa fora de cogitação. Eu teria o bebê e depois decidiria o que fazer com ele. Um bebê. Repeti as palavras várias vezes, esperando por alguma ternura ou emoção, mas não senti nada. Em meu torpor, eu senti apenas uma convicção. Grant nunca poderia saber. O entusiasmo em seus olhos, a visão imediata que ele teria da família que formaríamos, isso era mais do que eu conseguiria suportar.
Eu podia prever exatamente como seria. Eu, sentada à mesa de piquenique, esperando Grant se sentar para que eu pudesse botar para fora as palavras que mudariam nossas vidas. Eu começaria a chorar antes de terminar de falar, mas mesmo assim ele entenderia. E iria querer. O brilho em seus olhos seria a prova de sua devoção ao nosso filho, enquanto minhas lágrimas seriam a prova da minha incapacidade de ser mãe. A certeza de que eu iria decepcioná-lo, e a incerteza de como ou quando isso iria acontecer, me impediria de compartilhar do seu entusiasmo, me manteria isolada de suas declarações de amor. Eu precisava ir embora, rápida e silenciosamente, antes que Grant descobrisse o motivo de minha partida. Isso iria magoá-lo, mas não tanto quanto me ver fazer as malas e afastar para sempre o filho dele, sem que ele pudesse fazer nada a respeito. A vida que Grant desejava ter comigo não era possível. Era melhor que ele nunca soubesse como havíamos chegado perto. Parte 2, capítulo 20. Eram 4 da tarde e Elizabeth ainda não tinha saído da cama. Eu estava sentada à mesa da cozinha, usando o dedo para comer pasta de amendoim direto do pote. Pensei em fazer um jantar para ela, canja de galinha ou chili, algo com um cheiro atraente. Mas até aquele momento eu só havia aprendido a fazer sobremesas. Bolo de amoras, torta de pêssego, mousse de chocolate. Não parecia certo comer sobremesa antes de jantar, em especial naquele dia em que não tínhamos absolutamente nada para comemorar. Afastando a pasta de amendoim, comecei a vasculhar a despensa quando fui surpreendida por uma batida à porta. Não precisei olhar pela janela para ver quem era. Tinha ouvido aquela batida vezes suficientes para saber. Meredith. Ela bateu mais forte. Em instantes giraria a maçaneta e a porta estava destrancada. Eu me agachei na despensa. O som da porta da frente batendo me alcançou na escuridão. Os grãos de feijão e arroz sobre as prateleiras chacoalharam dentro de suas latas. Elizabeth, chamou Meredith. Vitória! Ela atravessou a sala de estar e entrou na cozinha. Seus passos contornaram a mesa e pararam em frente à janela da pia. Prendi a respiração, imaginando seus olhos correndo ao longo das videiras frondosas, procurando sinais de movimento. Ela não encontraria nenhum. Carlos tinha levado Perla para acampar, como todos os anos. Finalmente ouvi Meredith dar meia volta e subir até o andar de cima. Elizabeth, chamou outra vez. E então, baixinho, Elizabeth, você está bem? Subi as escadas sorrateiramente, parando no último degrau e me agachando atrás da parede fora de vista. Estou descansando, sussurrou Elizabeth. Eu só precisava descansar um pouco. Descansando? Perguntou Meredith. Algo na voz de Elizabeth a irritara, e seu tom de voz deixou de soar preocupado para se tornar acusador. São 4 da tarde. Você perdeu a audiência. Deixou a mim e a juíza lá à toa, olhando uma para a cara da outra, nos perguntando onde você e Vitória... Ela parou no meio da frase. Onde está a Vitória? Ela estava aqui agora mesmo, falou Elizabeth com a voz fraca. Horas atrás tive vontade de gritar. Tinha saído do lado da sua cama ao meio-dia, quando já não tinha mais dúvida alguma de que faltaríamos à audiência. Você procurou na cozinha? Perguntou Elizabeth. Quando Meredith voltou a falar, pareceu estar mais perto de mim. Sim, olhei, mas vou olhar de novo. Eu me levantei e comecei a descer as escadas na ponta dos pés, mas era tarde. Vitória, falou Meredith, volte aqui. Dei meia volta e segui Meredith até meu quarto. Mais cedo tinha trocado o vestido por um short e uma blusa e ele estava jogado sobre minha mesa.
Meredith se sentou e começou a passar os dedos sobre as flores de veludo. Arranquei o vestido dela e o amassei, formando uma bola que joguei debaixo da cama. O que está acontecendo? Exigiu saber Meredith, no mesmo tom acusador que havia usado com Elizabeth. Dei de ombros. Nem pense que vai ficar parada aí sem dizer nada. Tudo estava indo às mil maravilhas. Elizabeth te ama, você está feliz. E, de repente, vocês não aparecem para a audiência de adoção? O que você fez? Eu não fiz nada, gritei. Pela primeira vez na minha vida, isso era verdade. Mas Meredith não tinha motivo para acreditar em mim. Elizabeth está cansada. Você ouviu o que ela disse. Continuei. Deixe a gente em paz. Eu me enfiei na cama, puxei as cobertas e me virei para a parede. Com um suspiro alto e impaciente, Meredith se levantou. Tem alguma coisa errada, falou. Ou você fez algo terrível, ou Elizabeth não está em condições psicológicas de ser mãe. De qualquer forma, não sei mais se este é um bom lugar para você. Não cabe a você decidir o que é bom ou não para Vitória, disse Elizabeth com um fiapo de voz. Eu me sentei na cama e olhei em sua direção. Ela se segurava com força ao batente da porta, como se fosse cair sem o seu apoio. Um roupão cor-de-rosa claro envolvia seu corpo. Seus cabelos caíam em mechas embaraçadas sobre os ombros. É exatamente a mim que cabe decidir isso, disse Meredith, andando na direção de Elizabeth. Ela não era nem mais alta nem mais forte, mas pareceu enorme diante da figura fragilizada de Elizabeth. Não caberia mais se você tivesse comparecido à audiência às 11 da manhã. E pode acreditar, eu estava prestes a abrir mão da tutela desta criança. Mas parece que não vai ser assim. O que ela fez? Ela não fez nada. Eu não conseguia ver o rosto de Meredith, não conseguia ver se ela acreditava em Elizabeth. Se Vitória não fez nada, serei obrigada a lhe dar uma advertência por escrito por faltar a uma audiência marcada por suspeita de negligência. Ela comeu alguma coisa hoje? Estiquei minha camisa para a frente, onde ainda havia manchas de pasta de amendoim do meu lanche. Mas nenhuma das duas olhou para mim. Não sei, disse Elizabeth. Meredith balançou a cabeça. Foi o que pensei. Ela se dirigiu para a porta do quarto, passando por Elizabeth. Vamos terminar isto na sala. Vitória não precisa participar da conversa que teremos agora. Eu não a segui até o andar de baixo. Não queria ouvir. Queria que tudo voltasse a ser como no dia anterior, quando eu acreditava que Elizabeth iria me adotar. Rolando para a beirada da cama, enfiei o braço embaixo dela até encontrar meu vestido amarrotado. Eu o puxei para junto de mim na cama, apertando-o contra o meu peito e escondendo o rosto no veludo. O vestido ainda conservava o cheiro da loja, de madeira nova e limpa-vidros, e me lembrei da sensação dos braços de Elizabeth debaixo das minhas axilas e cruzados com força sobre meu peito, da expressão em seu rosto quando nossos olhares se encontraram no espelho. Eu podia ouvir fragmentos de uma discussão vindos do andar de baixo. Meredith, principalmente com a voz exaltada. O que ela tem é você ou nada, falou num determinado momento. Não me venha com essa besteira de que ela merece algo melhor. Isso é desculpa. Será que Elizabeth não sabia que ela era tudo o que eu queria? Que eu jamais iria querer outra coisa? Encolhida debaixo do edredom, o calor do verão me pareceu denso e sufocante. Eu lutava para respirar. Eu tinha recebido uma chance, uma última chance. E de alguma maneira, sem querer, estraguei tudo. Fiquei esperando Meredith subir as escadas pisando firme e dizer as palavras que eu nunca havia imaginado que fosse ouvir.
Elizabeth deu o aviso de desistência. Arrume suas coisas. Parte 2, capítulo 21. Na manhã de domingo, comi algumas bolachas salgadas e esperei o enjoo passar. O que não aconteceu. Entrei no carro mesmo assim e atravessei a cidade, parando 3 vezes no meio-fio para vomitar nos bueiros. O aumento da população mundial era um fenômeno que não conseguia compreender enquanto parava uma vez após a outra. Grant não estava em casa, como eu já sabia. Ele estaria na traseira do caminhão, entregando flores cortadas para filas de moradores da região. Fazia apenas 3 noites que eu não aparecia, o que não era um tempo tão longo para mim ou para nossa relação. E eu o imaginava trabalhando, com pressa, pensando na refeição extravagante que pretendia preparar. Jamais passaria pela sua cabeça que eu fosse perder um jantar de domingo. Pelo menos eu tinha avisado a ele, pensei, enquanto usava a chave reserva enferrujada para entrar. Não era minha culpa que Grant tivesse esquecido. Atenta para ouvir se o caminhão chegasse, arrumei minhas coisas depressa. Peguei tudo o que era meu e várias coisas que não eram, incluindo a bolsa de viagem de Grant. Um saco de lona grande e verde oliva, que se camuflaria bem no meio do mato. Enfiei dentro dele roupas, livros, uma lanterna, 3 cobertores e toda a comida que havia no armário. Antes de fechar o zíper, acrescentei uma faca, um abridor de latas e o dinheiro que ele guardava dentro do freezer. Entulhei minhas coisas no banco de trás do carro e voltei para buscar minha caixa azul, o dicionário de Elizabeth e o guia de flores. No carro, prendi os 3 no banco do carona com o cinto de segurança e então subi de volta a escada em espiral até o 2º piso. Fui até a estante e peguei a caixa cor de laranja de Grant. Abrindo-a, repassei as fotos uma por uma, refletindo se deveria ou não levá-las. Eu tinha feito aquilo, tudo ali dentro era meu. Mas a ideia de ter uma cópia em um lugar seguro me reconfortava, especialmente quando os próximos meses da minha vida seriam tudo menos seguros. Se alguma coisa acontecesse com a caixa azul, eu sempre poderia voltar para pegar a cor de laranja. Deixei a caixa no meio do chão e tirei um pequeno quadrado de papel da minha mochila. Ele estava dobrado ao meio e ficou em pé sobre a caixa, como um marcador de lugar num jantar formal. No meio do papel, eu havia colado uma foto de uma rosa branca, do tamanho de uma moeda. Eu a havia pegado de uma pilha de fotografias descartadas no quarto azul e recortado a imagem com cuidado para que sobrasse apenas a flor. Debaixo dela, onde deveria estar o nome, escrevera uma só frase em tinta permanente: uma rosa é uma rosa é uma rosa. Grant entenderia, mesmo que não aceitasse, que aquele era o fim.